Bom dia, gente! Como vocês estão? Hoje nós vamos para mais uma semana de história. Nós vamos trabalhar o capítulo 12, a colonização espanhola na América. Então, como vocês estão vendo aí nessa imagem, os conquistadores espanhóis, eles se lançaram com avidez sobre as riquezas encontradas nas terras americanas. Para garantir seus ganhos, a coroa espanhola precisava organizar a exploração econômica dessa região. Assim, um complexo sistema administrativo foi criado com a finalidade de incorporar a América, política e economicamente, ao nascente Império Espanhol. Então, após a queda dos principais impérios indígenas pré-colombianos, astecas e incas, a coroa espanhola inseriu representantes na administração colonial, visando consolidar a conquista e garantir a exploração econômica dos territórios. A América Espanhola foi dividida administrativamente em vice-reinos, ao mesmo tempo em que algumas instituições administrativas foram criadas para exercer o controle econômico, político no território, atendendo assim aos interesses da política mercantilista do governo espanhol. Então, nós vamos ver, a partir de agora, a colonização espanhola na América. Então, vamos falar primeiramente da administração colonial. Antes da gente iniciar a exploração por parte continental da América, a coroa espanhola, ela criou o primeiro órgão encarregado de administrar lá da Espanha as colônias aqui na América, que foi a Casa de Contratação. Ela foi criada em 1503, era um órgão que regulamentava a administração colonial, nomeava os funcionários e fiscalizava a coleta do quinto, certo? Então, ela fazia isso. O que era o quinto? Era um imposto cobrado pela coroa que recaía sobre a mineração e as transações comerciais que a colônia tinha, né? Então, a instituição também se encarregava de garantir o monopólio do comércio colonial, fiscalizava os navios que partiam das colônias e chegavam ao reino espanhol. Em 1524, foi criado o Conselho das Índias, né? O que era esse Conselho das Índias? Era um órgão encarregado, né, de tomar as decisões relativas à colônia. Suas reuniões podiam ser lideradas pelo próprio rei, que indicava as pessoas de sua mais alta confiança para poder participar dos cargos no conselho, né? E para facilitar ainda mais o controle administrativo da colônia pela metrópole, a América Espanhola foi dividida em vice-reinos, né? Então, aí, a administração foi dividida em vice-reino da Nova Espanha, que foi o primeiro a ser criado, em 1535. Depois, veio o vice-reino do Peru, criado em 1543, e vai seguindo os demais. Os vice-reis, quem era esse povo? Eles eram membros da nobreza ou da burguesia espanhola, né, que eram nomeados pelo rei, né, para ter autoridade nas colônias. Então, existiam as audiências. O que eram essas audiências? Eram assuntos administrativos, assuntos militares, assuntos religiosos, que quem cuidava disso eram os vice-reis. E existia também o cabildo, né? O cabildo era uma espécie de conselho municipal, como as nossas câmaras hoje. Elas tratavam de vários assuntos, como segurança, abastecimento e o uso do espaço público. Aí vem aí a colonização mostrando os vice-reinos, né, que foram criados a partir de 1535. Vem aí o vice-reino da Nova Espanha, a Capitania Geral de Cuba, a Capitania Geral da Guatemala, a Capitania Geral da Venezuela, o vice-reino da Nova Granada, o vice-reino do Peru, o vice-reino do Rio da Prata e a Capitania Geral do Chile. Então, aí era como estava dividida a América Espanhola, né, que tinha os quatro vice-reinos.
o da Nova Espanha, né? Depois a Nova Granada, depois o Reino do Peru e o Vice-Reino do Prata. As atividades econômicas. Bom, a principal que gerou mais lucro para a coroa espanhola foi a mineração da prata, né? Essa mineração aí foi a primeira, né? Ou seja, entre as atividades econômicas desenvolvidas, a mineração a partir de 1540 foi a que gerou mais lucros à coroa espanhola. A atividade mineradora impulsionou outros empreendimentos, como extração de carvão, criação de mulas que serviam de transportes, né? E a produção de tabaco, cana-de-açúcar, anil e algodão era destinado ao mercado europeu, à exportação, né? O comércio também, né, teve algumas atividades lucrativas, mas foi proibida pelo governo espanhol. E a pecuária e a produção de alimentos também tiveram um papel importante na economia interna da América Espanhola. Quais eram esses alimentos? O milho, a batata. E a produção de açúcar, que foi uma das atividades mais rentáveis, né? Como a gente vê aí, foi uma produção de açúcar, foi uma atividade bem rentável para a América Espanhola. Aí nós temos a imagem da montanha do Cerro Rico em Potosí, né? No vice-reino do Peru, né? Que era exatamente de onde eles extraíam a prata. Aí a mão de obra indígena, né? Porque na maior parte da América Espanhola, as populações ameríndias, elas foram usadas como mão de obra predominante, né? Fosse como trabalhadores livres, fosse como trabalho compulsório ou até mesmo como escravizados. Então, a encomienda foi uma instituição jurídica comum nas terras do vice-reino da Nova Espanha. Foi por meio dela que se cobravam tributos de um certo número de indígenas que eram pagos com o trabalho na agricultura e nas minas. Aí vinha a mita, né? A mita era outra instituição de origem inca, né? Que já existia nos reinos pré-colombianos, só que os espanhóis adaptaram elas em suas colônias. E por meio dessa instituição, os colonizadores encarregavam os chefes indígenas de selecionar nas comunidades pessoas que deveriam ser encaminhadas ao trabalho, principalmente nas minas, onde permaneciam por 4 meses. Então, esses indígenas que eram recrutados recebiam pagamento e só podiam se ausentar do trabalho mediante a autorização dos senhores. Aí nós temos o trabalho nas minas de prata, né? Onde eles retiravam a prata, o Potosí, como eles chamavam, né? Para poder carregar os navios espanhóis. A sociedade colonial, que aí a gente viu que na época a sociedade colonial era bastante diversificada, né? E cada vice-reino desenvolveu um tipo de economia. Por exemplo, no vice-reino da Nova Espanha, no vice-reino do Peru, eles haviam grandes minas de ouro, de prata, de mineração, que tornou-se a principal atividade na colônia espanhola. Já nas ilhas do Caribe, eles concentravam-se na produção açucareira, né? Que apesar dessas diferenças, esses 5 grupos sociais, eles compunham a América Espanhola, ou seja, eles formavam a América Espanhola, apesar dessa diversificação de uma colônia, né, e outra. Nós temos aí os chapetones, que eram os espanhóis, né? Tinha os altos cargos, tinha privilégios, né? Eles eram quem se destacavam na igreja, no exército, né? Além de possuir grandes negócios. Aí vem os crioulos, que eram os descendentes dos espanhóis que nasciam aqui na América, possuíam grandes propriedades de terras, eram comerciantes e eram integrantes dos cabildos, né? Que eram as câmaras que tinham o poder local. Aí vem os mestiços, que eram aqueles filhos de espanhóis com mulheres indígenas, dedicavam-se aos pequenos comércios, aos serviços domésticos, ao trabalho no campo como vaqueiro, como administrador de propriedade,
ora eram artesãos, né, assalariados, e vinha, por fim, os índios e os negros. Então, os índios, em geral, não tinham propriedade, trabalhavam na agricultura, né, nas minas, na construção e nos reparos das obras públicas. Já os africanos, escravizados, né, eram discriminados, explorados, formavam a maior parte da mão de obra, principalmente nos latifúndios e nas minas, né? E a presença deles foram expressivas no vice-reino da Nova Granada e nas ilhas do Caribe, né? Principalmente a partir da segunda metade do século XVII, certo? Aí nós temos aí nas Antilhas, né? A gente vê aí um mapa de embarque de pessoas escravizadas da África para a América entre o século XVI e o século XVIII. Então, nas ilhas do Caribe, como Cuba e Espanhola, que pertenciam à Capitania Geral de Cuba, foi onde desenvolveu-se a produção de açúcar, tabaco, que favorecia, né, uma série de condições. Terras férteis, proximidade geográfica com a Europa, clima quente e úmido. Então, nessas áreas aí, era utilizado o sistema de plantation, ou seja, o sistema de grandes propriedades, monoculturas, escravistas e exportadoras de artigos para a Europa. E com o avanço espanhol sobre as ilhas do Caribe e a América Central, e com o drástico declínio da população nativa, então houve um aumento do emprego da mão de obra africana, né, na região, que foi um grupo que grande parte dos escravos africanos eram oriundos de Luanda, São Jorge da Mina, Cabo Verde, né, Moçambique, né, essas regiões que nós estamos vendo aí no mapa. E a relação entre as diferentes culturas? Bom, nós vimos que a proibição de escravizar os indígenas, que foi decretada pela coroa espanhola em 1512, na Lei de Burgos, no século XVI, não criou uma situação de igualdade entre nativos e brancos. Mas, né, porém, muitos tiveram filhos com os indígenas. E nesse ambiente social bastante heterogêneo, indígenas, africanos, mestiços, eles tiveram suas identidades transformadas e recriadas. Por exemplo, o cristianismo, ele foi incorporado pela maioria das comunidades indígenas e adotou a sua identidade cultural. Já os africanos, não. Eles pertenciam a vários grupos étnicos distintos, eles mantiveram muitas características de suas culturas, certo? Então, assim, muitos casos, a situação desencadeou o surgimento de novas religiões que tinham forte relação com crenças africanas, com o voodoo haitiano, com aparentadas ao candomblé, à umbanda, que hoje a gente conhece no Brasil. Então, obrigado, bom dia a todos e vamos para as nossas atividades.